Nós estamos desde ontem à noite, mas hoje de manhã, falando sobre o tema Sinais do Fim. Nós estamos vendo, à luz da palavra, o que ela mesma diz sobre esse tema que permeia toda a Escritura. Vimos ontem que 30% das Escrituras é profecia. E nós vimos hoje pela manhã o período que nós estamos vivendo, onde há tanta coisa triste acontecendo, e que Jesus disse que seria o princípio das dores e que é apenas o começo. E agora nós gostaríamos de ver este tema, o arrebatamento. O que é, como e quando ocorrerá? Nós vamos ver o que essa palavra significa, onde ela se encontra, o que nós temos a ver com ela. Essa é a primeira parte. Depois, para nós finalizarmos, o fim vai vir. E se eu e você estamos preparados para isso? Nós estamos vendo desde ontem que os últimos dias, de acordo com a Bíblia, eles começaram quando? Na primeira vinda de Cristo. Nós estamos vivendo esse período que Jesus descreve de maneira muito clara em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o princípio das dores. Esse é o tempo presente. Vai haver ainda um período chamado por Jesus a grande tribulação, que vão se intensificar os sofrimentos que hoje têm ocorrido, de maneira tal que Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. E depois então, Jesus vai voltar. Vem sobre as nuvens, como nós cantamos, com poder e grande glória. Vem da mesma forma que ele foi, fisicamente, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Agora, o tema que a gente vai tratar, a questão do arrebatamento, se a volta de Cristo durar 100 anos, e se o Senhor não voltar antes, se durar 100 anos, se Jesus voltar daqui 100 anos, eu espero que isso não aconteça, leva tanto tempo, o que nós vamos abordar não tem importância, porque muito provavelmente, talvez com alguns aqui, mas mesmo os adolescentes, nós não vamos estar aqui. Agora, se levar 10 ou 20 anos e Deus permitir que nós estejamos vivos, então pode ser que nós veremos a volta de Cristo. E nesse caso, a compreensão desse assunto do arrebatamento é muito importante. No início do estudo eu coloquei que esse tema ele tem algumas interpretações entre homens de Deus, e esse é talvez o que mais tenha diferenças. Mesmo entre teólogos, pastores, autores reformados, que nós cremos ser mais próxima da palavra, existem algumas questões sobre, por exemplo, o milênio, a figura que retrata o reinado de Cristo. A gente não pôde tratar com detalhes sobre isso. O que é o milênio? A Bíblia não usa a palavra milênio, mas ela define o que é. Milênio, assim como trindade, nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo. E atribuímos a essa realidade a palavra trindade, mas a palavra trindade não se encontra nas Escrituras. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que nós não compreendemos, é um Deus em 3 pessoas, isso é claro na palavra. O milênio não aparece, mas a expressão 1000 anos aparece. O que é milênio? É um período de tempo correspondente a 1000 anos. A expressão não acontece, mas 1000 anos acontece 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse. Versos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para nós nos localizarmos, só para a gente saber. Verso 1 e 2 diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso aqui está acontecendo no milênio. Nós não conseguimos abordar isso nesses dias.
Mas a expressão 1000 anos está aí para nós nos respaldarmos na palavra. Nenhum cristão descrê no milênio. Todo cristão crê no milênio. A grande diferença é como isso acontece, se esses 1000 anos eles são literais, 1000 anos, ou se é uma metáfora. E alguns irmãos pensam que é literal, outros pensam que é uma metáfora. E aí há 3 interpretações, só para a gente se localizar. A primeira delas chama-se pós-milenismo. A gente não precisa se ater ao nome, mas o significado, o que ele significa? O milênio não é literal, o mundo vai ficar cada vez melhor, então Cristo voltará, julgará o mundo, criará novos céus e nova terra. Essa é uma compreensão que existem irmãos que pensam assim. Outros que são chamados de amilenistas, eles também acreditam que o milênio, os 1000 anos, Jesus está dizendo ali, ou João está escrevendo, não são 1000 anos literais, mas é uma linguagem figurada. E eles acreditam que Jesus já está reinando. Onde? No céu. E ele está realmente assentado à direita de Deus Pai. Mas a questão é se ele está reinando literalmente, não vai haver um reino literal. Agora, eles creem que o mundo vai ficar pior, cada vez pior, vai vir a grande tribulação e Jesus vai estabelecer novos céus e nova terra. O milênio para eles já está acontecendo. E o outro grupo, que é o que nós cremos, chama-se pré-milenismo. Nós concordamos com os irmãos, o mundo vai ficar pior, Jesus disse isso é claro. Ele vai voltar. E depois, e aí que nós cremos que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Jesus vai reinar sobre esta terra por 1000 anos. Depois ele vai julgar o mundo e vai criar novos céus e nova terra. Aqui para a gente ver no gráfico, o pós-milenismo, os 1000 anos estão acontecendo, ele não é literal, portanto. O amilenismo também está acontecendo, não é literal. E aqui entra o pré-milenismo. Primeira vinda já aconteceu, princípio das dores nós estamos vivendo, a grande tribulação vai acontecer, a volta de Cristo vai acontecer e Jesus vai reinar por 1000 anos. O que importa isso nós cremos? Se nós cremos em Cristo, como vai acontecer? Não tem relevância. Agora, se a palavra diz, nós devemos buscar compreender à luz da palavra. E um irmão querido, R.C. Sproul, ele fala sobre isso, como nós devemos, entre irmãos que discordam sobre isso, lidar. À luz dessas diversas posições bíblicas, resista à tentação de ser dogmático sobre esta questão. Evite o escândalo da divisão sobre nuances doutrinárias que não são relativas à salvação, ou seja, sobre isso nós podemos em amor discordar. Quarta-feira mesmo conversava um pouco com o Thomas, e a gente estava falando sobre isso, de maneira que pela graça é possível a gente discordar um pouco disso, e aí tentar convencer um outro no bom sentido, com graça, com misericórdia, respeitar, porque que nos une? Se vai ser antes, durante ou depois, não importa, a gente vai estar lá. E eu vou poder dizer, está vendo, Tom, você estava errado. Mas na verdade isso não tem importância para nós.